tentou tirar essa ideia, Agostinho principalmente, lá dos mitos babilônicos, dos demônios que tinham relação sexual, né? Os súcubos e os íncubos. Eu falei disso lá na Casa da Rocha esse final de semana. Então você observa, uma aula necessária. Você vai observar, essa aí é uma regra muito forte dentro da aula do protestante evangélico. Né? Pastor, pode isso, eu pensei que ia tirar uma foto aí. Ele gostou dessa parte. Ele vai estabelecer lá na igreja dele, dia de Santa Ceia, os casais só orando. Está gravando isso aí, né, pastor? Esses slides eu vou passar para vocês depois. Legal. Continuando aqui. Assomado a isso, na década de 70 e 80, chega ao Brasil duas fortes teologias: a prosperidade com Kenneth Hagin e outros. Se alguém tem doença, desemprego, problema financeiro, é culpa do demônio. Expulsa o demônio e a pessoa está curada. Como é que o reino de Deus chega quando você encontra isso aí? Na nossa cultura. Batalha espiritual com Peter Wagner. O Peter Wagner, pelo menos chegou muito forte na década de 90 no Brasil. O Peter Wagner, um homem de Deus, ninguém discute isso aí. Mas ele tem uma ênfase tão grande em batalha espiritual que tudo é demônio. Teve uma vez aqui na cidade, um determinado irmão, discípulo do Peter Wagner, numa reunião dos pastores da cidade, faz alguns anos isso. E ele falou assim: olha, nós temos que ir lá na curva tal orar, porque eu tenho um demônio lá, e esse demônio está provocando um monte de acidentes lá. Temos que orar, repreendendo o demônio da curva. Eu estava nessa reunião aí. Mas Giovanni, eu não aguentei. Eu falei: irmão, o demônio lá se chama motorista imprudente. Porque o cara quer fazer a curva a 140 km por hora, claro, vai tomar mesmo. Mas o que é isso? Foi a batalha espiritual com o Peter Wagner, turbinado pela Rebeca Brown, ele veio libertar os cativos, que é um livro que fez mais mal e adoeceu muito do que trouxe alguma coisa boa. Vocês leram a Rebeca Brown lá? Que livro horroroso, porcos na sala. Esse é pior ainda. Vê demônio em tudo quanto é lugar. Você está com dor de estômago, é demônio, está com dor de cabeça, é demônio, tudo é demônio. Mas até o ministrador estava endemoniado, pediu para a mulher para fluir. Quando eu cheguei nessa parte, eu falei: não, fecha. Mas o que acontece? Como é que o reino de Deus se implanta quando você vê tantas fragilidades assim dentro da própria teologia? Né? O brasileiro gosta aí. O brasileiro gosta, isso é. Porque vem essa questão da magia negra, uma curva, né? Exatamente. É a mesma história que as igrejas de teologia da prosperidade, eles não conseguem muito êxito em países que estão de primeiro mundo. O cara que quer ficar rico, ele já é. Você quer reunir o povo, faz um espetáculo. Exatamente. O Corpus na Sala não é bom? Hã? Eu comecei nesse Corpus na Sala, eu desisti. Né? Não gostei. Nessa época que deu uma explosão da igreja no Brasil. Ok, você falou bem, teve uma explosão, explodiu mesmo. Em 1990 foi de Foi, mas o que aconteceu? Daqui a pouco nós vamos chegar ali. É outra palavra, o Rildo falou, agora é outra palavra. Veja quem é um profeta. Guarda essa palavra sua. Quando a sociedade brasileira pensa em uma igreja, ela pensa em quê? Pensa numa coisa boa, positiva. Pensa em uma instituição irrelevante, segregada, que existe apenas para dar atenção aos idosos e aos inúteis? Ou como se fosse a última fronteira da sociedade, quando tudo falir, a igreja está ali para ser o alicerce? O que uma sociedade, o que a sociedade brasileira, quando ele olha para a igreja, que deve ser, biblicamente falando, aquela que representa o reino, que prega o reino, que propaga o reino, que vive o reino de Deus, o que esta sociedade brasileira, quando olha para uma igreja, vê? O Rildo falou muito interessante sobre a pandemia. Eu lembro que no 1º de março do ano passado,
Eu preguei numa igreja em Campo Mourão e a minha fala introdutória na minha mensagem foi essa: quando a igreja, ela é a última fronteira da sociedade, quando tudo falir numa sociedade, quando as instituições falharem, quando as instituições caírem, o povo deve olhar para a igreja e dizer assim: nem tudo está perdido, tem um povo aqui que tem esperança. 15 dias depois veio a pandemia oficialmente. O que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com a igreja? Um monte de pastor querendo fechar a igreja. Exatamente! Exatamente! No momento que a igreja podia ser. No momento em que a igreja poderia dar expressão, porque igreja reunida não significa igreja aglomerada. Igreja reunida não significa igreja aglomerada. Mas o que aconteceu? Muitos de nós revelou que está no coração. Um dia um pastor amigo meu me chamou para orar lá na UPA, chegou, só tinha eu. Ele não foi. Deu saco para ele, falou assim: rapaz, ninguém vai não. Só tinha eu falei: só eu sou crente de Deus, meu irmão. E você fala mesmo, porque você fala. Você fala. Vocês estão observando, meus irmãos, a situação que nós passamos aqui no país? Né? Graças a Deus, que muitas igrejas, elas não perderam a sua essência. Se dedicaram à oração, jejuaram, foram nas portas dos hospitais, oravam nas ruas. Eu tive o prazer de participar lá da igreja do Nito, do Luiz lá, de oração, oramos na rua, repreendemos e pá. Um dia alguém falou assim para mim: rapaz, quando morreu 400 mil pessoas no Brasil, uma pessoa conversou comigo e disse: rapaz, morreu 400 mil. Eu falei: se não fosse a igreja, tinha morrido 800 mil. Porque a igreja orou. Morreu muito pastor, né? Morreu muito pastor. Mas sobreviveu muito mais. Marama morreu o pai. Né? Pensando nessa sua explanação, eu quero encontrar um equilíbrio para mim, porque isso é bom. De um pai e investir na igreja. Existem esses excessos aí com relação à questão espiritual, na área espiritual, na parte de muitos que, na verdade, enfatizam. Esse é o grande erro, é enfatizar somente isso na igreja, porque não é só isso. Não é? Mas que é uma realidade lá. Não. Agora, a questão cética também é um outro problema. Outro extremo. Por exemplo, o cara é contra isso aí e vive pregando contra, mas o cara é cético, o cara bebe, o cara não ora, não jejua, entendeu? Para ele, tudo é normal. Sim. Tudo é normal. Então, isso aí é questão secular também, né? É questão secular. Então, existem esses dois extremos. Eu não posso negar essa realidade espiritual. A minha proposta nessa aula, é exatamente apresentar esse extremo que você está falando. Outra coisa, a batalha espiritual existe. Não, a batalha espiritual existe desde Gênesis capítulo 3. É um conceito bíblico. Claro, ninguém é contra a batalha espiritual, só que a batalha espiritual ela foi teologizada. Ela foi teologizada. Tudo aquilo que se teologiza, ela vira um problema se ela for um extremo contra a cultura, contra a intelectualidade. Porque se eu estou com dor de estômago e penso que é demônio, eu perdi a razão. Eu estou louco. Me fizeram uma pergunta lá na igreja do pastor Giovanni, e foi muito boa a pergunta, falando sobre exorcismo, sobre demônios e tal. Uma pessoa perguntou: como que eu posso saber quando é demônio ou quando é um problema psiquiátrico? Foi uma pergunta inteligentíssima. Aperta o pescoço aqui, assim, ó. Se sentir dor, acabou. Uma pergunta inteligente, que é o cara que está no equilíbrio. Então, a batalha espiritual existe desde... Aliás, eu até falei errado, né? Não é nem Gênesis 3, existe desde Gênesis 1. Quando o diabo e seus anjos tentaram perverter a verdade de Deus no céu. Então a batalha espiritual, ela existe desde que o mundo foi criado. E tem enfermidade que é demônio. E tem enfermidade que é demônio. O problema da teologia... Jesus era o espírito. Claro, o mudismo também. O problema na teologia, Rio, é teologizar isso. É dizer que tudo é demônio.
Esse é o problema. E essa a minha apresentação vai nesse aspecto. Cara, eu não nego batalha espiritual, a gente tem batalha espiritual todo dia, mas tem coisas na minha vida que acontecem porque o carro quebrou, porque quebrou. Eu não cuidei do óleo, eu não cuidei da água. Eu vou dizer que foi um demônio? Não, eu não vou. Sim, entende? A gente tem que ser crente inteligente. Como é que são os crentes lá na sua igreja, Giovanni? Uma fé inteligente. Uma fé inteligente. Mas o povo baseia muito, inclusive quando te compararam com o R.R. Soares, na igreja dele lá. Esse é o Papai, cheio das histórias. Ó, viu, pessoal? Deixa eu explicar aqui. Ele disse que as pessoas me compararam com o R.R. Soares porque eu usei um terno azul na formatura. Só faltou o cabelinho de lado, né? E um copo d'água. Mas, pastor, existe um livro que eles indicam muito, que é curar enfermos e expulsar demônios. Não sei se você já chegou a ler. Eu não sei. O pastor, o missionário lá, eles faziam muito Isaías 53. O versículo 4. O versículo 4, ele diz que Deus, o Senhor levou sobre ele todas as nossas dores e tal. Então ele baseia muito nisso. Sobre a dor, sobre você não precisa ter, o Senhor levou, então ele baseia muito nisso. Onde está o exagero? O exagero está na interpretação. Sim. Você tem que usar a chave hermenêutica coerente. Né? E esse texto que fala lá o Senhor, ele fala no contexto de redenção. Porque se a gente vai observar tudo isso, o que Paulo vai dizer? Pega uma lista de sofrimento do Paulo. Ele nem deveria passar por aquilo, porque se Cristo levou as dores, por que ele tem marca no corpo? Foi espancado, levou açoite. Tinha problema de vista. Problema na oftalmológico. Então, uma das regras da hermenêutica, qual é? Você tem que analisar um versículo considerando o seu contexto. Ele está no contexto do quê? E não só o contexto, né? Mas toda a perspectiva bíblica. Toda a perspectiva. Jesus disse, é melhor entrar no céu cego do que ter os dois olhos e perecer. Porque na redenção, quando acontecer, você vai ter os dois olhos perfeitos. Fala, Oswaldo. Eu lembro que eu me converti. Mas é um livro bom isso daí. É livro bom. É um livro bom se ler com equilíbrio. Com equilíbrio. O Osborne é um excelente autor, é um cara equilibrado. Só isso aqui. Ele fala de espiritualidade de maneira equilibrada e inteligente. Super inteligente. O Osborne, aquele livro que ele tem lá, Paixão pelas Almas, é uma coisa fantástica. Eu lembro que foi em 96. Aí tem uma pessoa de uma determinada igreja e falou assim, não, você tem que ir na minha igreja. Lá é bom, vai lá, todo culto o demônio cai, vem, fazer conversa com o demônio, né? Porque a minha igreja é boa, né? Eu falei, mas a minha é melhor, não por quê? Porque lá depois nem entra. Essa foi boa, Oswaldo. Mas é isso aí, é a cultura brasileira, é a teologia do poder, entende? Por que na minha igreja tem demônio? Porque eu tenho o poder para expulsar. Sim. O povo gosta do espetáculo. Ele gosta. Gostamos disso. Vamos terminar para tomar um café, uma água. Vamos ler esse slide aí. Ok? Lê para nós, Nilton. Apóstolo Vamos Nilton. analisar a mentalidade da igreja evangélica brasileira e descobrir quais os elementos constitutivos desta mentalidade. Quais os elementos constitutivos desta mentalidade? Primeiro, é constituído pelo anti-intelectualismo. O cérebro cego. Entendeu? Você já reparou que muitos, até hoje, nós evangélicos protestantes somos considerados o quê? Anti-intelectuais. Mas fulano é inteligente, nem parece que é crente. Você vê isso quando você chega na faculdade, né? Isso. Já tipo, fala assim, nossa, mas hoje você é crente, ó. Você é crente fazendo faculdade? Será que vai conseguir? Por quê? Porque nós tivemos isso. Lê para nós ali, Giovanni. Uma cultura evangélica intelectualmente estagnada em qualquer país do mundo diminui o seu impacto na cultura paganizada onde ela está imersa. Exatamente. Se a nossa cultura evangélica
ela for pejorativamente tratar-nos como anti-intelectuais, nós não vamos mudar nada. Por quê? Porque eu não vou ter espaço e também nem vou querer. A gente tropeça direto. A Kelly falou isso: nossa, você é crente, vai fazer faculdade? Ou quando alguém se converteu, puxa vida, fulano converteu, cometeu suicídio intelectual, ele vai deixar de ser inteligente, ele vai deixar de ler, ele vai deixar de... Entendeu? Então, o reino de Deus produz gente inteligente. Mas o povo tem uma visão de quem é crente, geralmente os pobres. Exatamente. Só os necessitados. Só aqueles... Estou no papel aqui o versículo e gosto, né? Que vai falar não. Bem-aventurados os pobres de espírito. A letra mata, mas o espírito vive. A letra mata, mas o espírito vive. Exatamente. Não estuda. Principalmente com as igrejas pentecostais históricas, devido ao avivamento e ao carismatismo, nada contra. Eu acredito que a igreja evangélica brasileira, a igreja pentecostal brasileira, ela salvou os tradicionais. Sinceridade. Os movimentos pentecostais nas igrejas tradicionais salvou a própria igreja. Balançou porque os próprios cristãos tradicionais estavam se mundanizando. Aí quando veio aquele fogo do Espírito e incendiou a igreja evangélica brasileira, salvou até mesmo os tradicionais, porque os tradicionais viram aquilo e falaram: opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Entendeu? Agora, o problema é que os nossos irmãos pentecostais históricos, eles vieram com essa cultura que você disse: não precisa, a letra mata, mas o Espírito vivifica, depender só do Espírito Santo. E na verdade nunca foi isso, pelo contrário. Eu não concordo com aquela frase: Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então quem foi Moisés? Quem foi Paulo? Mas Deus capacitou Moisés, a vida dele. Exatamente, mas não nesse sentido da frase. Nesse sentido da frase, parece que Deus pega um cara burro e deixa ele inteligente. Não pega a lei. Exatamente. E é um pensamento totalmente errado. Entre Pedro e Paulo, foi Paulo que foi para os gentios. Foi Paulo que foi para os gentios. Porque Pedro ele era muito regional. Ele não tinha uma cultura aberta. Ele não tinha chave de acesso à cultura ocidental. Nem foi ele que escreveu os livros dele. Então, se você para observar, esse anti-intelectualismo, ele começou muito forte no Brasil. Por mais que alguns lugares tenham sido vencidos, ainda assim ainda é muito forte essa questão. Tem gente que não vem fazer seminário porque ele vai perder a espiritualidade. Essa era a minha visão quando eu comecei a minha caminhada com o ensino, por falta de ensino, na verdade. Achava que tinha que só orar e o Espírito Santo é revelando. Né? E até aquela mesma experiência do Matrix. Vocês assistiram o Matrix, né? O Neo, ele colocava um pendrive na cabeça dele e aprendia o que estava naquele pendrive. Fazia o download e o cara sabia falar um monte de língua. Era o crente Matrix, então. Era o crente Matrix, né? Vamos terminar isso aqui, pastor? Só reteté, né? ênfase na conversão pessoal não é errada em si mesmo. Mas esses movimentos produziram uma forma de cristianismo intelectualmente superficial, teologicamente letrada, que se tornou um dos traços fortes da cultura popular evangélica. O camarada converteu, vai para o céu, ô bênção, né? Eu acho que ele tinha tomado um coroco. Eu prefiro subir quadrado do que Entregou descer a marmita, redondo. hein? Por que eu escolhi esses slides? Exatamente isso. Como é que o crente era chamado? Quadrado por causa de quê? Porque não toma cerveja. Não. Isso aqui, ó. Mente fechada. Olha aqui, ó. Ó, se o cara falou que vai pro céu, morreu intelectualmente, porque ele só quer ir pro céu. Ele não estuda mais. Mas aqui, ó. Viu, Luiz? Você que gosta disso? Quando você tiver esse slide, você põe lá no seu.
gostou, né, Marcos? Aí ele falou que quer falar, o pastor não libera de vida. Ok. Eu peguei aqui uma foto do. Então, claro que esse slide aqui é uma provocação, né? O anti-intelectualismo é sobretudo decorrência de uma visão pragmatista do evangelho que busca o crescimento do mérito a qualquer custo e demonstra hostilidade em relação ao trabalho realizado pelos intelectuais, como educação, pesquisa, crítica social e cultura. Nada melhor do que um pastor ser um cara culto. Vamos terminar lendo Jeremias 3:20. Jeremias 3:20 para a gente tomar um café. Gostou da foto sua ali? Olha, Luiz, gostou daquele desenho ali? Só o termo que eu não gostei. E a gravata vermelha. Eu não tô achando graça nenhuma nesse jumentinho aí. Mas esse é pastor baiano, esse aí no caso. Isso é um canguru, velho. Isso é um cavalo maltratado. Jeremias 3:20, o que diz ali? De veras como a mulher se aparta leivosamente do seu marido. Não, não é isso não. Ué, Jeremias 3:20, gente. Peraí. Ixi. Agora, bom, depois a gente vai ler isso aí, ok? Vamos tomar uma água, um café? Ó, acabei de ver uma campanha do pastor. Hã? O pastor me subiu postando de como libertar da minha família. Então, qual era a igreja? Como libertar Da minha família. Vamos lá tomar um café. Depois a gente lê, então.